Olá, que bom estar com você mais uma vez. Eu realmente quero agradecer a você e poder hoje compartilhar com você um conteúdo especial. Falando aqui, vou estar compartilhando com você como eu consegui ter a manifestação de quase R$ 100.000 de dívidas eliminadas da minha vida, tá bom? Então fique comigo até o final e eu tenho certeza que essa experiência que eu vou estar compartilhando com você aqui pode mudar a sua vida. Fique comigo até o final e não esqueçam, se estiver gostando dos vídeos aqui e acha que os conteúdos aqui pode ter ajudado você, compartilhe e faça com que mais pessoas possam realmente conhecer essas ferramentas, tá bom? Então, gente, eu quero dizer para você o seguinte: há 20 anos, mais ou menos, por volta de 20 anos, eu fiquei completamente restrita por conta de uma dívida que eu poderia agora contar o outro lado da história para você, porém, se eu contar o outro lado, vai trazer julgamentos, não para mim, mas talvez, por que que a pessoa fez muita sacanagem com ela, essa coisa toda e tal. Então não vem ao caso, eu só digo para você que foi um enorme erro meu. Então, como a gente já falou aqui nesse canal na primeira série, nenhum dos acontecimentos, nenhuma das coisas, consequências que nós estamos sofrendo, tem o culpado está do lado de fora. Em todas as coisas, quando nós responsabilizamos como os responsáveis de toda a de tudo aquilo que a gente está vivendo ali como resultados na nossa vida, então o responsável não é o A nem o B, né? O responsável somos nós. Porém, sem esse entendimento, não era assim que eu entendia. Então eu passei mais ou menos por quase 20 anos julgando essa pessoa dentro principalmente no meu coração, eu nunca fui de falar dessa pessoa para ninguém, mas eu julgava essa dívida e julgava a pessoa. Eu fui muito cruel. Não vou dizer para você diretamente com a pessoa, mas eu fui muito cruel durante um grande tempo, me vitimalizando. Então, no período em que eu comecei a me vitimalizar, eu percebia que aquela pessoa, a vida daquela pessoa continuava andando, né? As coisas estavam acontecendo para aquela pessoa do mesmo jeito. Então, logo depois que eu aprendi que realmente a nossa responsabilidade com todos os nossos resultados só cabe a nós essa responsabilidade, eu então comecei a mudar a minha maneira de pensar. Então, logo quando eu comecei a mudar a maneira de pensar, eu aprofundei um pouco mais na questão do perdão, né? Então, o perdoar, gente, é tão importante, mas é tão importante que nós pensamos que só de a gente falar, não, tudo bem, aquilo está resolvido, tudo bem, isso já passou. A gente pensa que essas palavras são perdão e não são. O perdão é o sentimento mesmo que precisa estar em paz com aquela ação que te fez mal. E eu sempre falava que estava tudo certo, mas o meu sentimento não dizia a mesma coisa. Principalmente quando eu estava ali falando, conversando comigo mesma a respeito desse assunto. Então, eu realmente, quando eu fiz o meu análise ali, eu descobri que eu estava numa posição da pior maneira possível. E com isso, ao invés das coisas se resolverem, elas prolongaram até completar ali quase 22 anos. E eu, na posição de vítima, continuava na mesma posição e achando que eu simplesmente estava sofrendo, simplesmente estava ali passando por vergonha, de principalmente ter que usar o nome de alguém, precisar de ter a confiança de alguém. E eu digo para você que quando você tem uma situação parecida com essa e você lança sobre essa pessoa aquele sentimento de vitimalismo seu, você automaticamente vai precisar de um culpado.
E no momento em que você tem esse culpado, você começa a viver o resultado dessa ação que está acontecendo dentro de você na sua própria vida. E eu percebi que essa ação, ela se prolongou na minha vida de outras formas durante muitos anos. Como que prolongou? Então, por mais que eu tinha pessoas que confiavam em mim, eu cheguei a um momento que eu não podia mais arcar com a minha palavra, vamos dizer assim, né? Eu já não estava podendo mais manter a minha palavra em ser fiel com aquela pessoa que me ajudava, né? Então eu comecei a ver que eu estava vivendo mais daquilo na minha vida. E foi por muito tempo, gente, muito tempo. Então, quando eu resolvi a introduzir e realmente me aprofundar no conhecimento que pudesse me libertar dessa situação miserável, eu comecei a focar no meu estado presente. Então, automaticamente, eu encostei esse passado de quase R$ 100.000 e comecei a focar nas dívidas presentes. E comecei a querer que isso tudo fosse resolvido e da maneira mais rápida possível. Porque realmente, gente, o nosso estado presente, se ele não for construído da maneira que realmente nos agrada, o estado nosso presente pode ser o estado que mais vai te afetar. E se ele te afetar de uma forma que você não tenha controle sobre ele, a tendência é que aquela situação cresça cada vez mais. E eu realmente estava focada no presente. Porque eu queria resolver o passado, mas então me vi também com problemas presentes, dívidas já criadas ali por mim mesmo, naquilo que eu atraí dessa própria situação passada. E a minha posição, com toda certeza, foi a mais errada possível. Então é por isso que aí eu consegui compreender aquela passagem que fala na Bíblia. Não é por muito falar que sereis ouvidos, né? E não é mesmo. Se você não compreender o porquê que o verbo foi revelado na carne, né? Se a gente não compreender o porquê desse verbo ser revelado na carne, nós nunca vamos conseguir entender o que estão além das nossas palavras e o que além das minhas palavras poderia me trazer uma comunicação sincera com o meu eu superior, com Deus em mim e aí fazer as coisas realmente acontecer. É preciso compreender. Então, eu quero dizer a você que foi um momento assim muito frustrante que eu vivi e a parte pior de todas ali foi eu não ter o controle na situação naquele momento. Então eu defini, quando eu aprendi a fazer a meditação, quando eu realmente vi que eu consegui sair daquela depressão e comecei então finalmente a aprender a pensar, né? E nós vamos falar disso aqui nesse canal, que infelizmente apenas 5% do ser humano pensam de verdade. A maioria das pessoas apenas deixam os pensamentos fluir, mas quem pensa de verdade são apenas 5%. E nós vamos falar sobre isso e entender a importância de estarmos fazendo parte destes 5%. Porque se você quiser ter a vida transformada, é preciso fazer parte dessa minoria aí, para que esse número então possa subir, tá? Então, o que que aconteceu? Eu vivi durante todo esse período aí, como eu falei para você, nessa total restrição, e logo quando eu comecei a, a permitir que as coisas pudessem acontecer na minha vida de uma forma que realmente fosse para mim natural e ao mesmo tempo consciente, não simplesmente ficar esperando deixa eu ver o que vai vir agora para mim. Não, eu comecei a fazer ter aquele foco, né, nas coisas que eu realmente queria que acontecessem de uma forma bem consciente e muito concentrada. Então, gente, é lógico que antes disso eu tinha já recebido conscientemente várias manifestações pequenas, eu comecei a testar a minha própria fé, né? Então eu me testei de todas as formas, recebendo coisas muito pequenas para ver a proporção
eh, que estava a minha fé, né. Então o que que aconteceu? Eu realmente falei: "Eu em 8 dias eu vou estar num período de estar tanto na meditação quanto focalizando na manifestação", que depois eu vou falar como que eu faço isso. Eu comecei a focalizar na manifestação de dívidas pagas, mas eu não citei as dívidas passada. Eu queria que o meu problema financeiro presente fosse resolvido, principalmente porque aí já estava afetando diretamente a mim, porque né, eu tenho amigos envolvidos com essa situação toda e a minha vontade era que tudo ali começasse a acontecer. Porém, nós temos um segredo que poucas pessoas compreendem isso. E é por isso que muitas das vezes nós oramos, né? Nós oramos, falamos com Deus e essas coisas não vêm, não acontecem da maneira com que a gente quer. Quando, por exemplo, eu estava querendo que um problema relacionado a dívidas fosse resolvido ali no meu momento presente, né? A situação presente que eu estava vivendo, eh, eu não olhei o meu passado. Eu não olhei como estava a minha vida lá atrás. E é preciso nós compreendermos que quando você introduz uma consciência, né, você entra num estado consciente para receber algo, então seu ser superior, Deus em você, ele não vai simplesmente acertar a sua vida aqui no presente, deixando a bagunça para trás, não. Ele vai trazer essa organização do passado para o seu presente, porque infelizmente não deveria ser assim, mas ainda é. O nosso passado mal resolvido, ele pode influenciar muito gravemente no nosso presente. E esse meu passado, por mais que eu achava que ele estava resolvido, eu estava vivendo, continuava a viver as restrições. Então, por mais que eu já não estava mais falando e talvez nem lembrando dessa pessoa, o problema passado era presente todos os dias na minha vida, porque eu continuava com uma pendência, vamos dizer assim, no meu nome. E era algo que eu não podia negociar, eu não tinha condições de negociar. Então era um caso a resolver primeiro no passado. Porém, eu não via dessa forma. O que eu conseguia enxergar é que as coisas teriam que se resolverem aqui agora, no meu estado presente. Todos os problemas de agora precisavam ser resolvidos aqui agora. E aí sim eu ia começar a fazer a coisa certa. Pela lógica, a gente olhando isso aí matematicamente parece que está certo, mas não está certo. Por que que não está certo? Porque existem algumas ações do passado que podem influenciar o meu presente. E essa influência, com certeza, pode ser muito pior do que a própria ação da que te fez tanto mal ali no passado, né? Então, mesmo que eu não tive essa consciência, eu decidi apenas me entregar ali naqueles 8 dias. E naquele momento eu comecei a focar muito no estudo que eu já tinha feito há bastante tempo atrás, sobre o perdão. E eu comecei a sentir a necessidade de trabalhar essa área do perdão relacionado a essa pessoa. Então, quando me dei por mim, eu consegui, dentro daquela semana, me ver dentro de uma situação tão verdadeira com esse passado e ao ponto de conseguir desejar muita prosperidade para a vida dessa pessoa, né? Que está envolvida aí nessa dívida, que ficou envolvida aí nessa dívida. Então eu comecei a desejar prosperidade para essa pessoa, eu comecei a desejar que a vida dessa pessoa desse tudo certo e fui assim focando o meu pensamento nisso todos os dias, até que isso tornou tão verdadeiro que o meu coração já via e vivenciava toda a vida transformada e maravilhosa que essa pessoa teria. Então eu senti uma paz tão grande e eu vi que naquele momento o ato do perdão estava acontecendo de verdade. E eu não sabia que enquanto aquele ato estava acontecendo, eu não sabia o que estava sendo feito ao meu favor por liberar aquele perdão verdadeiro, por realmente conseguir ter o meu coração em paz com aquele passado.
Então, eu estava simplesmente focada que o que eu queria no presente viria, né? E nós precisamos aprender que nós temos tudo que nós fazemos ou toda ação que nós temos sem pensar, elas têm as suas consequências e a gente não vai conseguir fugir das consequências que você cometeu ontem. Se você cometeu uma consequência ou plantou que seja abóbora ontem, você não vai colher repolho amanhã, vai colher abóbora. Então eu sabia que o meu presente ali que estava me perturbando era exatamente uma ação sem pensar e que eu estava tendo que passar por por esses resultados que estavam me deixando desesperada e fazendo eu focar apenas neles, né? E neste momento, então, quando eu vi que eu estava liberando o perdão, não para resolver a dívida de 20 anos atrás, eu queria resolver o problema presente, mas comecei a liberar no meu coração perdão para todas as pessoas que me deviam. E para ver se eu conseguia fazer diferente, porque a ação das pessoas te dever, elas, dependendo do seu comportamento, isso gera em você um resultado tão negativo e tão frustrante que quando você piscar o olho, você também está ali como um devedor. Então isso depende muito de como eu me comporto, né? Então a gente quando até fala isso na Bíblia, né? Nós podemos dar aquilo que a gente tem. Então se você até fala inclusive sobre isso também na Bíblia, que é melhor você dar do que você emprestar. Então não se deve fiar o nosso nome, não se deve ser fiador de ninguém, né? E nós, como seres humanos, infelizmente, todos que estão nessa situação é porque passaram por isso, a maioria delas. E eu acredito firmemente que nenhum ser humano realmente tem o projeto de não pagar uma dívida. Eu acredito que todo ser humano que cai nessa situação aí, ele quer resolver esse problema. Mas, né, são ações que estão crescendo ali e, infelizmente, quando eu não tenho a capacidade de entender o que está acontecendo, eu também não tenho a capacidade de mudar o resultado. Então, no decorrer desse tempo todo aí, passou-se 5 dias de meditação. E no quinto dia eu vi que esse passado, ele nem estava mexendo comigo mais. Eu me senti tão livre para pensar sobre ele e tão tranquila para poder falar comigo mesmo sobre aquilo, que realmente ficou uma coisa super tranquila. Então, quando foi no quarto dia, né? No quarto, não, no terceiro dia eu tive um sonho e não dei muita atenção a esse sonho. E nesse sonho eu fui para negociar a dívida e a dívida estava paga. E eu não dei atenção a esse sonho. Então, quando foi no quinto dia, eu não sei de onde me veio essa coragem e eu fui. E realmente, quando eu cheguei no local onde, para tentar ver o que eu podia fazer para negociar, pela minha surpresa, após tantas tentativas, então eu chamei essa ação que eu vi diante dos meus olhos acontecendo para a minha vida como uma ação de, assim, Deus mudando o sistema para mim, tá? Porque era um tipo de dívida, como eu disse para vocês, que ela não foi eliminada em 5 anos. Muito pelo contrário, ela continuou sendo crescente e crescente com juros sobre juros. Então eu não poderia negociar aquilo jamais. Então quando eu cheguei lá, eu percebi que o sistema tinha mudado, vamos dizer assim, a meu favor. Aí eu sei que você que está do outro lado, que ainda tem essa mente limitada para acreditar que toda a sua vida é um milagre, toda a sua vida é um milagre. Então, de repente, você vai falar, mas o sistema muda todos os dias. Eu sei, o sistema muda todos os dias. Mas se eu creio, se eu acreditar que o sistema pode mudar ao meu favor, ele pode mudar a meu favor. E se eu não acreditar que ele pode mudar a meu favor, mas eu estou posicionada para receber uma mudança de um sistema ao meu favor, a mudança acontecerá a meu favor. Então, tudo que define as coisas como elas vão acontecer na sua vida é a sua posição.
e a sua crença. É a sua posição e a sua crença. A partir do momento que eu não tenho que ficar colocando dentro de mim que as coisas ou a minha vitória precisa acontecer desse jeito ou daquele jeito, então isso significa que eu estou me colocando num caminho totalmente livre para que quando essa ação de vitória for manifestada na minha vida, ela realmente venha por um caminho sem resistência ou de menor resistência. E esse caminho é encontrado pelo próprio Deus que está trazendo ali para você aquilo que você está desejando. Então é necessário eu compreender isso. E eu vivenciei isso e assim, estou com realmente o maior prazer de poder compartilhar isso aqui com você, porque eu poderia chamar isso de um grande milagre, mas quando eu me deparei com esse nome, poxa, isso é um grande milagre. Aí eu descobri que esse grande milagre já estava dentro de mim há 20 anos, porém eu permaneci 20 anos na posição incorreta. Então, a única pessoa que impediu que eu recebesse, eu não precisava de ter esperado nem esses 5 dias. Essa ação poderia ter acontecido simplesmente no primeiro. Mas, na verdade, eu levei 20 anos para reconhecer que a minha posição estava incorreta. Né? E só após os 20 anos e após o reconhecimento da posição incorreta é que eu decidi, então, acreditar que eu poderia ver uma ação na minha vida financeira. Então, o interessante ali é que os problemas presentes, onde eu estava focada neles, eles não vieram da forma que eu queria. Não que eles não estão acontecendo. Eles estão acontecendo, mas não na proporção que eu queria. Porque eu ficava ali olhando e vendo a minha situação presente e esperando um grande milagre para que viesse na minha mão toda a quantia que resolvesse a minha vida. E, na verdade, eu posso chamar essa ação de muito maior do que aquela que eu esperava. Porque as que estão presentes, você, como eu acabei de falar aqui, a situação presente é algo que eu estou colhendo no momento que eu não estava consciente no que estava plantando. Mas elas vão ser resolvidas, né? E, porém, um passado tão tenebroso, né? Principalmente em relação a sentimento, em relação ao meu sentimento com esse passado. Ele estava ali travando toda a minha vida, toda a minha vida. E eu recebi uma espera de 20 anos esperando uma negociação, ela foi resolvida em 5 dias. Então, o que eu quero dizer para você aqui em 5 dias ou 8 dias, que foi o que eu defini de fazer essa meditação? Gente, durante esses 8 dias, a minha definição foi meditar 3 vezes ao dia. Eu estava meditando 3 vezes ao dia. Eu estava completamente, decidi resistir tudo aquilo que estivesse contra mim e principalmente contra aquela ação de receber esse grande milagre. Então, só que eu não esperava do passado. Essa foi a ordem. É como eu disse para você, eu achava que meu problema estava no presente, mas de repente Deus simplesmente olhou e falou, não, tem um problema muito mais sério para me resolver lá atrás, e é ele que está te afetando aqui. O que eu quero dizer com isso, gente? Gente, nós precisamos conscientizar que quando você está doente, que você vai até o consultório ou o médico da sua confiança, infelizmente, a medicina te dá remédio para sarar aquela dor. E, infelizmente, a medicina não tem essa capacidade de descobrir a causa, infelizmente não consegue ir na causa. Né? Um exemplo, por exemplo, é a pessoa que toma, pessoa hipertensa. Né? A pessoa hipertensa, ela toma o remédio de pressão e se ela parar de tomar o remédio, a pressão dela sobe do mesmo jeito. Então isso significa que o remédio de pressão não está resolvendo o problema de pressão. Muito pelo contrário, a causa que está causando a sua pressão alta continua ali. E assim é na nossa vida espiritual. Às vezes você está aguardando aqui receber um grande acontecimento presente aqui, mas tem que saber aonde está a causa. E para você compreender aonde está a causa daquilo que você está vivendo agora, é preciso você posicionar. E estar nessa posição é como eu estou falando para você aqui. Nessa semana que eu resolvi
na semana que eu entrei nessa meditação para a minha vida financeira, eu foquei muito naquela palavra, né? Resistir o inimigo e ele fugirá de vós. E quem é o meu inimigo? O meu inimigo são todas as coisas que estão contra mim, ou todas as coisas que estão contra aquelas que eu quero vivenciá-las. E esses são os meus inimigos, né? Então eu comecei a rejeitar, para você ter uma ideia, não existe coisa mais complicada e difícil você estar passando por uma necessidade financeira e ter que se descansar dentro da necessidade. E foi o que eu fiz. Eu estava vivendo aquilo que realmente estava me frustrando, né? Fisicamente ali, no meu momento presente, eu estava presenciando toda a minha situação ali e negando ela mesma. E o que eu estava fazendo para negar? Eu procurei durante todos esses 8 dias não permitir que nenhum, se eu não, gente, é pensamento e ação. Então eu comecei a trabalhar a minha mente para que as ações que estavam ali diante de mim como verdadeiras, que elas não me afetassem, não desanimasse aquele período em que eu estava tomando posse de uma grande bênção. Né? Então, realmente, eu comecei simplesmente, foi uma semana pura de gratidão, e eu confesso para você que durante essa semana eu tive várias formas de poder, formas não, na verdade, eu tive vários momentos em que pudesse me tirar daquele foco e me levar para o que estava acontecendo na minha realidade ali. E eu neguei todos os momentos, todas as notícias ruins que eu recebi, tudo que estava contra, eu neguei durante esses 8 dias. Então, mesmo que eu completei os 8 dias, que foi uma determinação minha, eu recebi esse grande milagre em 5 dias, tá? Então, o que eu quero dizer com isso que eu estou compartilhando? Os dias para você receber não são determinados por você, eles são determinados pela sua posição. Você precisa encontrar a posição correta e eu vou falar sobre essa posição no próximo vídeo, onde você vai encontrar a posição correta para realmente começar a receber, tá? Para realmente começar a vivenciar as suas manifestações consciente, porque a maioria das coisas que nós temos, nós recebemos isso totalmente no estado inconsciente, que é por isso que eu disse a vocês que apenas 5% do ser humano é capaz de pensar de verdade. E o resto apenas recebem ou deixam a vida fluir. E, na verdade, nós não precisamos entrar no ritmo que está o nosso estado, mas nós podemos mudar o nosso estado para que então ele tenha o ritmo que realmente seja desejado a você, para que as manifestações comecem também a serem vistas por você aí, tá bom? Então, gente, fique comigo e eu espero você até no próximo vídeo. Vou estar compartilhando no próximo vídeo com você aqui qual foi a posição que eu estava, tá? No próximo vídeo você vai compreender isso. Algumas coisas que eu tive que deixar, tá? Na minha vida para entrar nessa posição. Então, nenhum de nós estamos em posição adequada para nada. Mas quando você toma uma atitude, você então vai conseguir compreender quantas coisas você precisa na sua vida de negar, tá? Isso é negar a si mesmo, isso é negar o mundo de César, né? Como diz a Bíblia, e isso é resistir o inimigo e ver ele fugindo de você. Você não vai fugir do inimigo, mas ele vai fugir de você. A situação que está desagradável para você hoje, não é você não tem que sair correndo dela, mas ela vai ter que ser eliminada, tá? Através de você ou por sua causa. Por você ela vai ter que ser eliminada, tá bom? E é por causa da sua ação, é por causa da sua atitude, tá bom? Então, é isso aí, gente.
Uma mudança de posição pode realmente fazer você receber qualquer bênção, tá? Uma mudança de posição, ela pode fazer você receber qualquer bênção agora, nesse momento presente, tá bom? Não precisa esperar 20 anos, não precisa esperar 5 dias. É a sua posição que define o seu tempo para receber qualquer coisa que seja realmente do seu desejo e que seja beneficente a você e aos demais. Esse é o desejo sincero, o desejo que realmente seja ardente e que traga boa fama para o seu estado e que realmente agrada toda a vontade de Deus que já está e se encontra em você, tá bom? Então é isso aí, eu aguardo você até o próximo vídeo. Muito obrigada e até lá.